Vamos lá. Agora eu vou resolver alguns exercícios do caderno de estudos de vocês. Então eu separei algumas questões e vou ir resolvendo elas. Vamos lá. Questão número 1. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário, em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acreditava que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisa como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra parecia estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, debateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento foi adaptado para a nossa época. Se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi... Bom, aqui não tem nem o que falar. Ele está falando dentro de um vagão, um trem de repouso, solta uma bola, cai aos pés. Então, se o trem estiver em movimento também, isso tudo indica conservação de movimento. Então, isso quer dizer que há lei da inércia, princípio da inércia. 2. Galileu fez uma outra grande descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava também errado enquanto considerava que fosse necessário exercer força sobre os objetos. Vamos ler o final aqui, ó. Quando o atrito está ausente, o objeto em movimento mantém-se em movimento sem necessidade de qualquer força. Isso quer dizer inércia também. Letra C. Vamos ver essa questão 3 aqui. A gente vê uma charge, né? O carro bate, você morreu de quê? De inércia. Ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Não, pode ver que o motorista estava dormindo. Então, muito provavelmente, quando o carro bateu, ele tendeu a continuar o movimento. Tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. É exatamente isso. Letra B. Tende a continuar em movimento. Vamos ver a questão 4. A respeito das leis de Newton, podemos afirmar que a primeira lei de Newton diz que para um corpo que esteja em movimento é obrigatório que haja pelo menos uma força atuando sobre ele. Não. Isso é falso. Não é necessário ter uma força atuando nele, até porque a força pode fazer com que o corpo ganhe aceleração, e isso deixa de ter conservação de movimento. A terceira lei de Newton estabelece que toda força de ação corresponde a uma força de reação, sempre com ambas no mesmo corpo. Não necessariamente. Essa afirmação também é falsa. As três leis de Newton valem em qualquer referencial. Não. Isso também é falso. Não é válido para qualquer referencial. Por isso que a gente sempre fala, depende do referencial. Questão número 5. Uma pessoa gira um balde com água, como representado na figura a seguir. Qual a explicação para a água não cair do balde? A água é jogada para fora da curva pela força centrífuga. Nada a ver. O balde empurra a água para fora da curva, impedindo que ela caia. Não. Aqui basicamente é o seguinte. Quando tem esse movimento, né, de girar, aqui a ideia é que todo objeto que está em movimento, no caso de curva, ele tende a escapar pela tangente, tá? Então ele tende a escapar pela tangente. Então, se pegar um exercício desse, entenda que a força centrípeta, ela sempre aponta para o centro da curva. Aqui é até bem interessante que, como aqui é uma corda, eu posso afirmar que a força centrípeta é igualzinha à força de tração, elas são as mesmas. No caso, como você está fazendo esse movimento com o balde, isso faz com que a água ela se sinta empurrada para a superfície de apoio do balde, né? No caso, o fundo dele. A rotação no sentido horário faz com que ele equilibre a rotação da Terra. Cara, nada a ver. Não tem... Vocês girar no sentido horário e no anti-horário permanece a mesma coisa, tá?
Em relação à Terra, a água tende a permanecer em movimento uniforme, e isso está certo, por causa da ação planeta, ela tem que continuar em movimento uniforme, porque a moça está girando com velocidade constante. Isto é, aí ó, tende a sair pela tangente, corretíssimo, tá? Ela quer sair pela tangente, no caso a tangente é ali pro fundo, como havia abordado. 6. Um atleta estava em movimento andando de skate. Em certo momento o skate bateu em um obstáculo que fez parar. Foi aquela situação que eu expliquei na aula, né? Da questão do skate bater numa pedra. Vamos ver. Devido à parada do skate, o atleta caiu, chocando-se contra o chão e tendo alguns machucados. Sobre essa situação, podemos dizer que é conservação de movimento, né? Como ele estava em movimento, o retiro uniforme tende a permanecer em movimento. Letra A. A descrição está correta, pois o atleta foi jogado para frente por uma força aplicada pela Terra, denominada força de inércia. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? Inércia não é força. Pelo amor de Deus. Letra B. A descrição está correta, pois o atleta tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra. Sim, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Vamos ver a letra C, porque cá está errada. A letra B, no caso, né? A descrição está correta, o skate para porque a sua resultante é zero. Nada a ver. O skate para porque tem um obstáculo. Faz com que impunha uma força contrária ao movimento. A descrição está incorreta, não é possível que ela aconteça, pois a tendência do atleta é ficar junto ao skate. Não está com os pés colados. A descrição está incorreta, o atleta jogado para trás, não. Ele tende a continuar em movimento e está indo na mesma direção. Então a letra B mesmo. Agora vamos resolver essa questão 19. Eu tenho aqui uma pessoa de 70 quilos sobe um elevador sobre em um elevador no andar terra em um local no qual a intensidade do campo gravitacional é 10 newton por quilo. Então ele deu a massa, que é de 70 quilos, e essa palavra campo gravitacional é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Em certo instante, o elevador começa a subir, executando um movimento acelerado com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá, então o elevador está subindo. Qual a intensidade do peso aplicado na pessoa durante o movimento descrito? Bom, aqui, se for imaginar a situação, né, está no elevador, você tem a pessoa. A única força atuando aqui na situação é a força peso. Então eu tenho que peso, ela vai ser o quê? Ela vai ser minha força resultante. Como eu tenho aceleração, eu tenho que trabalhar com a segunda lei de Newton. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. A minha única força resultante é a força peso. Então, peso igual a m vezes a. Como eu sei que a fórmula da força peso é massa vezes gravidade, na realidade, nesse caso aqui, nem precisa fazer isso aqui não. Isso aqui é exagero. Bom, então como eu sei que peso é a força resultante, eu sei que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, peso vai ser a massa de 70 kg e a gravidade que é 10. 70 vezes 10 é 700 newton. Não entendi por que essa questão dessa aceleração, mas foi bem relevante ela na realidade. Bom, vamos ver agora a questão 21. Vamos ver. Um explorador de cavernas de descer da técnica de rapel, que consiste em descer abismos e canyons apenas de uma corda e com velocidade praticamente constante. A massa total do explorador e de seus equipamentos é de 30 kg. Considerando a aceleração da gravidade no local de 10 metros por segundo ao quadrado, a força de resistência que atua sobre o explorador durante a descida é em newtons de... Bom, a palavra-chave aqui é essa daqui, ó. Velocidade praticamente constante. Quando aparece essa frase, vamos adotar como constante, vai. Então isso quer dizer que eu tenho forças em equilíbrio. O que isso quer dizer? Você vai descer de rapel, você está descendo por uma corda. Então aqui
essa tal força de resistência, essa aqui é a pessoa. Então ela está segurando a corda. Então essa força de resistência é a tração. Porém, para baixo ela tem peso. Então isso quer dizer o seguinte, que peso é igual a força de tração. A força de resistência é a tração, porque a corda tem que te prender lá. Então a tração nada mais é que massa vezes gravidade. Aí é só pegar a massa dele, que é 80, e multiplicar pela gravidade, que é 10. Isso vai dar 800 newton. Letra C. Tranquilaça essa questão, muito de boa. Vamos dar uma olhada na 23 agora. Bom, na questão 23, ele fala o seguinte. Uma mola está suspensa verticalmente, próxima à superfície. Vou subir só um pouquinho aqui para pegar um espaço. Então isso quer dizer que eu tenho o seguinte desenho aqui, ó. Eu tenho a mola aqui, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo. Na extremidade da mola, colocada uma cestinha de massa expressiva. Então eu tenho meio que uma cestinha aqui, ó. Vou fazer ela assim, ó. Beleza. Que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas cada. Então a massa da bolinha é de 15 gramas. Poxa, se ele deu em gramas, tem que converter para quilos. De grama para quilo, você divide por 1000. Então é 0,015 quilogramas. Lembra do sistema de unidade internacional. Ao acrescentar a bolinha à cesta, verifica-se que a mola sofre uma elongação proporcional ao peso aplicado. Então, ou seja, quando você coloca uma bolinha, a mola dá uma esticadinha. Sabendo-se que a mola tem uma constante elástica K de 9 newtons por metro, quantas bolinhas precisa acrescentar à cesta para que a mola estique exatamente 5 centímetros? Então ele quer que o X de elongação seja de 5 centímetros. Centímetro para metro, só dividir por 100. Então isso é 0,05 metros. Poxa, muito tranquilo. O bizu desse exercício é a gente calcular a força elástica. A força elástica ela é K vezes X. Por quê? Eu acho a força elástica total, eu calculo o peso de uma bolinha e eu faço a divisão da força elástica pelo peso e eu vou saber quantas bolinhas eu preciso pôr para poder puxar, né? Porque para esticar totalmente 5 centímetros tem que ter uma certa força elástica. Então a força elástica vai ser o K, que é 9, e a deformação que ele pediu da mola é de 0,05 metros. Então fazendo essa multiplicação, eu vou ter 0,45 newtons. Aí agora, com a força elástica calculada, eu vou calcular a força-peso da bolinha, que é massa vezes gravidade. Isso é 0,015 vezes 10. 0,015 vezes 10 dá 0,15 newtons. Aí é só perceber, uma bolinha, ela puxa 0,15, vamos dizer assim, né? Ela aplica uma força 0,15. Ela tem que aplicar uma força de 0,45. Então, para eu sair do 0,15 e chegar no 0,45, é só colocar quantas bolinhas? 3 bolinhas, né? 0,15 mais 0,15, que é 2 bolinhas, dá 0,30, com mais uma, 3 bolinhas. Resposta adequada, letra B. Muito tranquila essa questão. Muito de boa. Vamos fazer agora a questão número 28. Então vamos lá. Questão de número 28. Só apagar o raciocínio dela aqui. E vamos trabalhar ela, ó. Eu tenho os corpos P que representam massa de 6 kg e 10 kg. Então a massa do corpo P é de 6 kg. E a massa do corpo Q é de 6 kg. Ou de 10. Muito provavelmente tem que calcular peso aqui. Por meio de 2 fios de massa expressíveis, os corpos P e Q são suspensos presos ao teto de uma casa. Qual a intensidade de atração aplicada no fio 1? Considere a aceleração da gravidade igual a 10. Bom, se ele me der a aceleração da gravidade, tem que calcular peso. Então, o peso do bloco P é 6 vezes 10, que dá 60 newtons. E o peso do bloco Q é 10 vezes 10, que dá 100 newtons. Beleza, agora vamos colocar as forças aqui, ó. Aqui eu vou chamar
de T1. Aqui para baixo eu tenho a tração 2. Além da tração 2, eu tenho o peso do bloco P. Aqui para cima, como é o mesmo fio aqui, ó, percebe? É a mesma tração, então aqui também é T2. E aqui é o peso do bloco Q. Esses corpos eles estão suspensos, eles não vão cair, eles não têm aceleração. Então o que isso quer dizer? Que aqui nessa situação eu estou tendo equilíbrio. Aí a melhor forma de fazer a questão é estudar separadamente. Observe, vamos olhar somente para a bolinha P. Então na P eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho tração aqui, peso e T1. O que isso quer dizer? Como está em equilíbrio, é que essas forças têm a mesma intensidade. Então posso afirmar que T1 é igual a peso do P mais T2. No caso, T1 é igual a peso do P, a gente calculou, é 60 newtons, mais T2. Guarda essa informação aqui. Vamos estudar outra bolinha agora. Vamos estudar a bolinha Q. Na bolinha Q, eu tenho apenas que o peso do Q é igual ao T2. Ou seja, peso do Q é 100 newtons. Então, 100 é igual a T2. Isso quer dizer que a tração 2 é igual a 100 newtons. Como ele pediu a tração no fio 1, lembra que eu precisei guardar aquela informação? Olha lá aqui, ó. Eu sei que T1 é igual a 60 mais T2. Porém, acabei de calcular o T2, que é de 100 newtons. É 60 mais 100. Então, portanto, a tração no fio 1 é de 160 newtons. Resposta adequada, letra I. Tranquila demais também, muito de boa essa questão 28. Vamos ver a 29. O sistema baixo está em equilíbrio. Olha a palavra-chave aqui. Equilíbrio quer dizer que a soma das forças resultantes é zero, ou seja, uma força é igual a outra. A razão T1 sobre T2, entre as intensidades de tração dos ideais de 1 e 2, vale. Ele quer T1 sobre T2. Então, ó, mesmo esquema do anterior. Então, vem aqui, aqui é a tração 1, aqui é a tração 2, aqui eu tenho o peso do bloco, vou chamar esse bloco de A, esse de B. Aqui eu tenho peso do bloco B, e aqui, como é o mesmo fio, eu tenho T2. Se você perceber, é a mesma coisa da anterior, ó. Tô tendo aqui no bloco A, dá uma olhada. Eu tenho T1, peso e T2. Como está em equilíbrio, T1 igual a peso do bloco A mais o T2. Peso do bloco A é a massa desse bloco vezes a gravidade. A massa do bloco é de 6 kg. Então, 6 vezes 10. Então, isso vai dar 60 mais T2. Apesar de que ele não deu nem a gravidade nesse exercício. Mas, vamos considerar assim, provavelmente vai dar a resposta. Agora vamos fazer do bloco B. No bloco B eu tenho... No bloco B eu tenho o seguinte. Eu tenho o peso do bloco B e a tração 2. Ou seja, T2 igual a peso do bloco B. Como é 4, então é 4 vezes 10 que dá 40 newtons. Então, eu acabei de achar o T2, ó. Então, aqui... Opa! Então, aqui no T1, ó, vou substituir o T2, ó. 60 mais 40. Isso vai dar 100 newtons. Ele, no caso, ele pediu o T1 sobre o T2. Então,
Meu T1 sobre o T2. Meu T1 é de 100 newtons e o T2 é de 40. Simplifica, divide aqui por 2 e aqui também. Então eu vou ter 5 sobre 2. A alternativa correta, letra D, de dado. Bem tranquila também a questão número 29. Percebe que o mesmo princípio do anterior é meio que quase uma decoreba. Bem de boa de fazer. E por último essa 31, achei ela bem